Salmo 107, versículo 1 e o versículo 2, assim registram as Sagradas Escrituras. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, nos alimenta, que, ó Deus, Tua palavra fortalece a nossa fé. Nesse momento, fala a Tua igreja. Senhor, me coloco nas Tuas mãos como instrumento. O Senhor conhece o Maurício, o Senhor conhece, ó Deus, por dentro, por fora, que Deus, venha pedir nesse momento a Tua direção, ó Deus, me coloco como instrumento nas Tuas mãos, que eu diminua, que o Senhor cresça, perdoa meus pecados, meus erros, minhas falhas, Senhor, e dá a revelação, mostra, Deus, que cada palavra que sair da minha boca venha de Ti, do Teu trono, para o coração da Tua igreja, renovando, fortalecendo. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar, ajuste seu aparelho celular. Vamos à palavra de Deus. Estou lendo o livro de Salmos. Se você está fazendo a leitura bíblica anual, que estamos, acompanhando no grupo, eu estou terminando o livro de Salmos e já estamos, ali em Provérbios, capítulo 1, capítulo 12, os primeiros capítulos, e relendo o Salmo 107, Deus, Ele trouxe essa palavra essa semana ao meu coração. O Salmo 107 é interessante que o título colocado pela Sociedade Bíblica, aqui na minha Bíblia, é Deus salva de todas as tribulações. E a Bíblia muito fala sobre tribulação, sobre aflições. Jesus ensinou que no mundo teríamos aflições. Davi nos ensina que muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. E é interessante que os 2 primeiros versículos, ele começa dando graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele começa nesse salmo, não leremos todo o salmo, é um salmo com 43 versículos, mas ele começa lembrando de 2 características de Deus. O que podemos conhecer de Deus está na sua palavra. O que foi permitido conhecermos foi revelado na palavra. Homens que tiveram experiências com Deus, que registraram, que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, como Paulo vai dizer a Timóteo, toda a Escritura é inspirada, e ele fala a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. São muitos atributos, são muitas características, mas ele fala sobre a bondade e a misericórdia. Por quê? Porque pela misericórdia de Deus fomos remidos. Existe uma diferença entre misericórdia e a graça, A misericórdia, nós merecíamos a morte, mas pela misericórdia não recebemos. A graça, nós não merecíamos, mas pela graça recebemos a salvação. E aqui ele está falando, digam os remidos do Senhor, por causa da bondade de Deus, por causa das misericórdias do Senhor, que duram para sempre. Jeremias fala muito das misericórdias do Senhor, por exemplo, em Lamentações. Misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são as causas de nós não sermos consumidos. Mas ele vai falar, olha, os remidos do Senhor podem falar alguma coisa. Digam os remidos do Senhor, aqueles que foram resgatados da mão do inimigo. Se você está aqui nessa noite, se você serve ao Senhor, é porque você foi remido. Sabe o que é ser remido? É ser resgatado, é ser colocado a salvo. Não há mais um preço, o alto preço foi pago. Nós não somos mais escravos, mas somos lavados e remidos no sangue do Senhor. Só que ele vai falar, olha, os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo, porque antes de estarmos em Cristo, caminhávamos para a perdição. Antes de abrirmos o coração, confessar Jesus como Salvador, caminhávamos na direção contrária, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só há 2 caminhos. Um leva para a morte
é largo e muitos passam por ele. É aquele caminho que ao homem parece direito, Provérbios vai falar, mas no final é caminho de morte. Mas tem um outro caminho, que é o verdadeiro, que é Jesus, que é estreito, que é um caminho de renúncia, é um caminho de negar a si mesmo, de levar a sua cruz, mas ao final é o caminho que conduz à vida. Então nós somos remidos, somos resgatados da mão do inimigo. E quando nós falamos que somos resgatados, somos remidos, ele vai falar no Salmo 107, 4 pontos para aqueles que são remidos. Se você é remido, com certeza, se você é resgatado, se você teve uma experiência com Deus, se você serve a Deus, você teve experiências, você teve um histórico, um passado. E ele vai falar a primeira delas, o versículo 4. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Esses remidos, que fala o Salmo 107, remidos do Senhor, que foram resgatados das mãos do inimigo. Primeira característica, primeira tribulação que ele cita aqui, primeira aflição que ele cita aqui, eram aqueles que estavam errantes no deserto. Deserto nós sabemos que é um lugar de provação. Jesus foi levado pelo Espírito ali para ser tentado, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. É um lugar árido, é um lugar seco, é um lugar de escassez. E pode ser que você esteja assim, passando pelo deserto. De manhã, durante o dia, um calor insuportável, e de noite, um frio insuportável. Mas mesmo no deserto tem milagre, mesmo no deserto o Senhor alcança, mesmo no deserto vem a provisão do Senhor. Por exemplo, quando nós lemos, o povo de Israel no deserto, o povo questionou, murmurou por comida, no meio do deserto Deus mandou codornizes, queria água, Deus mandou, feriu a rocha e veio água. Uma palavra de Deus muda toda a história. Coluna de nuvem para dar ali o deleite durante a noite, durante o dia, aquele calor, e durante a noite uma coluna de fogo para iluminar, para aquecer, para guiar o povo. Mesmo no deserto, mesmo errante no deserto, Deus, Ele é contigo, você é remido, resgatado, e as misericórdias do Senhor duram para sempre. Então digam os remidos do Senhor, aqueles que foram resgatados da mão do inimigo. Primeira característica, errantes no deserto, lugares áridos, sem achar cidade que pudessem morar. Vão a uma cidade e não conseguem entrar. Quando acham que conseguem uma porta, a porta não se abre. Ele diz: famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Só que nós vamos ler agora um versículo que ele se repete 4 vezes. Diz o versículo 6: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Guarda esse versículo. Na angústia clamaram ao Senhor, e Deus, quando nós clamamos, Deus, Ele ouve o nosso clamor, e Deus livrou das suas tribulações. Primeira tribulação que nós vemos aqui, primeira angústia que nós vemos aqui. Hoje estão num lugar bom, foram remidos, foram resgatados, foram tirados da mão do inimigo, mas passaram pelo momento do deserto, passaram pelo momento de lugar árido, lugar que não tinha acolhimento, não achavam cidades, não achavam portas se abrindo, estavam famintos e sedentos, e a alma estava desfalecendo. Pode ser que você esteja assim, ou conheça alguém que esteja assim. Nada supre, nada mata a fome, nada mata a sede. Não estamos falando de fome e sede física, estamos falando espiritual. É porque ainda não teve encontro com Jesus. A alma estava desfalecendo. Pode ser que por causa das tribulações, das adversidades, você esteja assim desfalecendo, perdendo as forças.
Mas o versículo 6, se na angústia você tiver um posicionamento, você tiver uma escolha de clamar ao Senhor, Ele livrou das suas tribulações. E sabe o que aconteceu a esses que estavam errantes? Diz o versículo 7, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ou seja, foram conduzidos, aqueles que não tinham caminho, aqueles que não tinham uma direção, foram conduzidos pelo caminho direito, para que fossem à cidade que pudessem morar. Ou seja, antes de serem alcançados, antes de serem remidos, antes de serem ali, e passando pelo momento que a alma estava desfalecendo, nós vemos aqui que agora eles têm o caminho direito, agora não estão mais errantes. Errante é aquele que vai andando sem uma direção, não tem uma direção certa, não tem uma direção correta, mas agora foram remidos, foram resgatados, foram conduzidos pelo caminho direito, ou seja, agora tem cidade em que possa morar, e dê graças ao Senhor pela sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E é isso que Deus quer fazer comigo, é isso que Deus quer fazer conosco. Somos resgatados, somos remidos. Você não vai ficar mais andando de uma maneira errante, de uma maneira cambaleante, de uma maneira sem direção, deixando a vida te levar, não. Quem é a tua direção, quem é o teu guia é Deus, quem é o teu guia é o Senhor, e você vai ter a porta aberta, vai ter a cidade aberta, aonde possa morar, porque fomos remidos, fomos resgatados, e agora tem uma condução, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade onde pudesse morar. E o que fazer? Dê graças a Deus, Ele diz aqui o versículo 8, que eles deem graças ao Senhor pela sua bondade. Ou seja, qual é o processo? Veremos aqui mais 3 pontos. O primeiro, andavam errantes, a porta não se abria, não tinha onde morar, não achava acalento, não achava ali, mas clamaram ao Senhor na angústia, e o Senhor livrou da tribulação. E aqueles que dizem o versículo 5, que a alma estava desfalecendo, o Senhor vem com a sua poderosa mão, resgata, e diz o versículo 9, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Nossa alma será suprida pelo Senhor. Vemos isso na Bíblia, A ti, Senhor, elevo a minha alma, Salmo 25, nós vemos, Salmo 42, assim como a corça, anela, deseja, precisa da água, assim minha alma precisa de ti. Então nós vemos o primeiro ponto aqui, remidos pelo Senhor, mas tem uma história, remidos, salvos, hoje estamos no momento de cuidado, zelado pelo Senhor, mas teve um momento do deserto. Nós vemos aqui, andaram errantes, lugares áridos, sem lugar que pudesse achar para morar, faminto, sedento, alma desfalecendo, mas na angústia clamaram o Senhor, Deus livrou, e agora a alma está saciada, porque Deus é tudo que você precisa. Clame ao Senhor. Você ainda não está vendo o escape, você não está vendo a porta aberta, você acha que vai ficar errante pelo deserto, você acha que seu cadáver vai morrer nesse deserto, mas se você clamar ao Senhor, Ele vai estender a sua mão, vai livrar da tribulação, vai remir, vai colocar a salvo. E o segundo ponto que nós vemos aqui, versículo 10, alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro. Olha que situação terrível. Hoje eles podem dizer que foram remidos, mas antes, primeiro foi deserto, segundo que nós vemos aqui, estavam nas trevas e nas sombras da morte, estavam presos em aflição, em correntes de ferro, aprisionados,
estavam em um momento de trevas. Só que, diz o versículo 11, que eles estavam por esse momento, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos, esses caíram e não houve quem os socorresse. Estavam em trevas, estavam em sombras de morte, porque se rebelaram contra a palavra de Deus, se distanciaram de Deus, desprezaram o conselho de Deus. Quantos hoje estão assim? Querem desprezar a palavra de Deus, querem desprezar o conselho, né, a boa semente, a pregação, e estão nesse momento de sombra de morte, estão em trevas, em aflição, em correntes de ferro. Aquele que comete pecado, Jesus ensina, né, Marcos capítulo 8, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Perdão, é João, Jesus vai dizer, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até para esses que outrora desprezaram, se rebelaram contra a palavra de Deus, se rebelaram, desprezaram o conselho do Altíssimo, o coração foi abatido, estavam abatidos, estavam em trevas. Mas o nosso Senhor Jesus, quando chega, quando entra na nossa vida, quando você abre sua vida para o Senhor Jesus, as trevas são dissipadas. Jesus fala, aquele que está em mim não há trevas, eu sou a luz do mundo. Até para esses, diz o versículo 13, tem uma opção, tem um escape. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Mais uma vez, esse versículo se repete. Foi o versículo 6 e agora o versículo 13. Estavam em um momento de angústia, estavam em um momento de trevas, estavam em um momento de sombra de morte. Mas se voltar a oração, se voltar o coração para Deus, tenha certeza que Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito. Deus não desprezará. Ah, pastor, mas eu ignorei a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu estou agora com o coração abatido porque eu me rebelei contra a palavra de Deus. Isso fica no passado. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Temos, por exemplo, o exemplo de Paulo. Perseguia. Atos capítulo 9, na sua conversão, diz que Saulo, se chamava Saulo, ele almejava no coração matar os cristãos. Foi pedir cartas para que pudesse ir, chegar em cidades para perseguir e prender os cristãos. Só que aí, indo para Damasco, teve um encontro com Cristo. Então nós vemos aqui, mesmo esses que se rebelaram, que agora estão em aflição, em correntes de ferro, mas se na angústia clamarem ao Senhor, Deus vai livrar das tribulações. Sabe o que acontece quando nós clamamos o Senhor? Nós vemos antes que a alma foi saciada, e agora, diz o versículo 13, tirou-os das trevas e das sombras da morte e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor pela sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Tudo aquilo que aprisionava, tudo aquilo que trazia aquela nuvem espessa que trazia trevas, Deus ele veio com a sua palavra, com as suas misericórdias. Lembra? Duas características que falamos no início: bondade de Deus e misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Mesmo esse que estava com o coração abatido, em trevas, sombras de morte, aflição, correntes de ferro, tudo isso, Deus remiu. Isso pode falar ao que nós estamos lendo aqui no Salmo 107. Os remidos. E aqueles que outrora estavam ali nas sombras da morte, em trevas, foram remidos.
e a aflição, passaram por tribulação, mas a aflição foi retirada, tirou-os das trevas e das sombras da morte. Davi vai falar no Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo, Deus está contigo, Deus está contigo, você não está sozinho. Deus escuta a sua oração, meu amado irmão. Nossa oração não são pensamentos, que vêm e somem, palavras que são, não é nada disso, é petição, é clamor que chega ao trono, como ele diz aqui, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Seja qual for a situação que você estiver passando, bonança ou adversidade, deserto ou trevas, seja qual for a situação, o seu clamor chega a Deus, o seu clamor chega ao trono, e ele chega com autoridade, com poder. Jesus falou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aqui nós vemos, clamaram ao Senhor, e Deus concedeu uma nova chance. E quantas pessoas acham que não vêm à igreja, não oram, não buscam a Deus, achando que Deus não vai dar uma nova chance? Ah, pastor, mas eu rejeitei a palavra, pastor, eu fiz tudo isso, me afastei de Deus, eu fiz atos práticos. Tudo isso fica para trás e tudo se faz novo quando estamos em Cristo Jesus. E é interessante, trevas, sombras de morte, correntes de ferro, tudo isso foi dissipado e despedaçado com a palavra de Deus. Ele diz: tirou-os das trevas, tirou da sombra de morte, quebrou as correntes que os prendiam. E o versículo 16, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Eu creio em nome de Jesus que você está aqui nessa noite para orar, para clamar, para fazer exatamente o que diz o versículo 6, o versículo 13, na angústia, na tribulação, na adversidade, eu vou clamar ao Senhor, e as trevas serão dissipadas, as correntes serão quebradas, as portas de bronze serão derrubadas, as trancas de ferro serão despedaçadas, e você irá viver o melhor de Deus na sua vida. Terceiro ponto, então nós estamos falando de dar graças a Deus, porque Ele é bom e misericordioso, e os remidos, colocados a salvos, podem falar, foram resgatados da mão do inimigo, os que estavam errantes no deserto, aqueles que estavam em trevas e sombra de morte. E o terceiro, diz o versículo 17, os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos, abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Agora ele vai falar aqueles que eram insensatos, hoje estão remidos e podem declarar que o Senhor é bom, declarar as misericórdias do Senhor. Nós sabemos que há duas opções: ou buscar a sabedoria ou a insensatez, ou ser prudente ou ser insensato. Jesus nos ensinou isso, por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, os dois construtores. Se você ouve a palavra e pratica, é um homem prudente que edifica a casa na rocha. Mas se você ouve a palavra, até ouve, falamos aqui recentemente, muitos até ouvem, mas ouvir não adianta, apenas não adianta de nada. E não praticar é comparado ao insensato, que está edificando a casa na areia. Vem o vento, a adversidade, e na casa que está sobre a rocha, ela vai permanecer inabalável. Mas a casa do insensato na areia, grande será a ruína. Ele diz os insensatos, versículo 17, por causa do caminho de transgressão. Estão em um caminho que estão transgredindo a palavra de Deus, a lei do Senhor, a vontade de Deus. E é insensato, não busca a sabedoria, não busca o reconciliamento com Deus e acha que está no caminho correto, não tem temor a Deus.
E ele diz aqui: por causa das suas iniquidades serão afligidos. O pecado já estava tão agravado, que já estavam em iniquidade. Pecam sem temor, não se preocupam mais. Mas há solução, mesmo para esses que hoje são insensatos, hoje que estão em caminhos de transgressão, caminhos que desagradam a Deus. Se na angústia clamarem ao Senhor, Deus vai ouvir e vai livrar das tribulações. Ou seja, chegaram até as portas da morte. Olha que palavra profunda. Na passagem anterior, eles estavam nas trevas e nas sombras da morte. Agora esse que é insensato, que está num caminho de transgressão, está na porta da morte. E a porta é algo que é muito perto, é muito próximo. Te tira de um lugar, de um recinto e te coloca no outro. Permite a entrada em um lugar. Porta tem vários significados: controle, né? Se você bota a chave ali, fecha a porta, e você é o detentor daquela, né, da chave, você tem o controle, quem entra e quem sai. E esses estão à porta da morte, estão próximos da morte, porque estão no caminho de transgressão, estão agindo de uma maneira insensata. Mas podemos louvar ao Senhor, porque Jesus, ele tem toda a autoridade, né? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é a vida, ele é a ressurreição e a vida. Ainda que alguém esteja à porta da morte, não morte física, mas morte espiritual, a morte que leva à condenação que tanto Jesus falou. Se abrir o coração, dobrar os joelhos, clamar ao Senhor, Ele vai livrar da tribulação, e ainda que estejam à porta da morte. Por isso que não duvide de ninguém, não duvide, não ache que, olha pastor, tu não conhece aqui essa... Meu amado irmão, ainda que esteja à porta da morte, se clamar, vai dar na direção da vida, vai ter o nome escrito no livro da vida, assim, se arrepender, confessar Jesus como seu Salvador. Ainda que esteja na porta da morte, se clamar, talvez no último momento, no último fôlego de vida, por exemplo, ladrão na cruz. Quem está de longe, julgando, olha, né, Jesus na cruz, um malfeitor de cada lado. Olha, aqueles malfeitores não foram para o céu, mas quem está perto ouviu o diálogo. Um ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. Se clamar, se orar, se abrir o coração para Jesus, meu amado irmão, nosso Deus transforma a morte em vida, nosso Deus transforma a tristeza em alegria, nosso Deus transforma a maldição em bênção. Podem lançar maldição, mas Deus transforma em bênção. Ele fala isso na sua palavra: eu transformei a maldição em bênção. Está lá Balaque e Balaão, por exemplo. Ainda que esteja na porta da morte, e quando nós clamamos ao Senhor, sabe o que acontece? Diz o versículo 20: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Que lhe deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, que ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Estavam na porta da morte, mas agora podem dar graças a Deus pela bondade, podem dar graças a Deus pelas maravilhas do Senhor, podem oferecer sacrifício de ação de graça, proclamar com júbilo, com alegria, um novo cântico nos lábios, porque não estão mais às portas da morte, porque Ele os sarou e livrou do que era mortal. Quer seja a vida física, quer seja a prisão espiritual, Ele livra, Ele liberta, Ele resgata, como falamos aqui. Esses são os remidos que podem falar, que foram tirados da mão do inimigo, diz o versículo 1 e o versículo 2.
Então podem dar graça pela bondade, pelas misericórdias, porque pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, você chegou até aqui, você e nós entramos por essas portas, e hoje não estamos mais na morte, mas estamos no caminho que conduz à vida. E olha só, né, quando nós clamamos, quando nós, como ele diz aqui mais uma vez, o versículo 19, versículo 6, versículo 13, versículo 19, quando na angústia clamamos ao Senhor, Ele livra de toda tribulação, e agora aquilo que gerava morte, aquilo que era mortal é retirado, é livrado, e Deus sarou, Deus cura. Deus, ainda que esteja passando por um momento, né, físico de enfermidade, Deus ele cura, Deus sara, Deus ele concede uma nova oportunidade. E para encerrar, o versículo 23, quarto ponto, aqueles remidos que podem, né, declarar que foram resgatados, mas tiveram uma história, tiveram um deserto, tiveram um momento de angústia, de tribulação, tiveram sombra da morte, tiveram passando ali próximo à porta da morte. E agora o versículo 23, os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Que ele faz de uma maneira linda, poética. Aqueles que pegam navios, navio traz, né, a direção da nossa vida, Jesus está no nosso barco, tantas mensagens que já ouvimos, e descem aos mares, fazem comércio, né, na imensidade das águas, veem as obras do Senhor, veem a profundeza do abismo, veem as obras de Deus. Porém, Deus levantou o vento tempestuoso, Deus permitiu a provação. Muitas vezes o vento contrário é Deus que está levantando, é Deus que está provando. Muitas vezes é Deus que está elevando as ondas do mar para ver a nossa fé, para que nós possamos ter uma fé aprovada. Por exemplo, os discípulos, né, passam ali no seu barquinho, vão até acordar Jesus: mestre, não te importa que pereçamos. Em um outro momento, né, a tempestade, aí Jesus vem andando pelas águas, já chega, né, mostrando o sobrenatural. Aí eles se assustam, é um fantasma. Aí: não, sou eu. Aí Pedro: se for o Senhor, me manda que eu vá até aí andar com o Senhor. Então venha. Começa a andar sobre as águas. Mas aí olha para o vento forte e afunda. Homem de pequena fé, por quê? Duvidaste. Então aqui nós vemos, esses homens tomaram navios, desceram aos mares, faziam comércio, né, olhavam para a imensidade das águas, viam as obras do Senhor, até viam as obras do Senhor, as maravilhas na profundeza do abismo. Só que aí Deus levantou o vento tempestuoso, elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos, e agora eles estão no meio da angústia, com a alma desfalecida. Meu amado irmão, seja qual for a tempestade, a adversidade, a provação, chore se for o momento de chorar, se for assim os seus sentimentos, seja sincero com os seus sentimentos, né? For o momento de gemer, é chorar, é ser sincero, mas não podemos perder a fé. Deus nessa noite trouxe a cada um de nós aqui, ainda que o mar esteja bravio, ainda que as ondas estejam, né, de um tamanho muito grande, ainda que os barcos, né, estejam ali, né, as ondas elevadas, o vento tempestuoso, lembra que muitas vezes é Deus que está levantando, é Deus que está elevando as ondas do mar, e você não pode perder a sua fé. E na angústia,
na adversidade. Mais uma vez, versículo 28, versículo 6, versículo 13, versículo 19, versículo 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele livrou das suas tribulações. E aqui, o vento tempestuoso, as ondas elevadas por Deus. Deus, Ele prova, e podemos e devemos mostrar o valor da nossa fé. Aprovados, vale mais do que o ouro refinado. Está lá em Pedro. No final disso tudo, você vai demonstrar o valor da sua fé. Fé aprovada, né? E na angústia, a fé que está no momento de angústia, está chorando, está doendo, mas você continua clamando o Senhor. Na minha angústia eu clamo ao Senhor. O que você faz? Qual a sua atitude no momento da adversidade? No momento, confia em Deus, confia no Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. E se no meio da tempestade você clamar ao Senhor, os discípulos, quando Jesus estava com eles, foram até Jesus, e conhecemos a história. Jesus fala com o mar, Jesus fala com o vento, a tempestade é dissipada, e grande foi a bonança. E aqui não será diferente. Diz o versículo 29, depois de clamar ao Senhor, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado, ao porto seguro. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que o exaltem na assembléia do povo e glorifiquem no conselho dos anciãos. Ou seja, tem tempestade, tem ondas muitas vezes altas que a gente não entende, não compreende, mas muitas vezes colocadas por Deus, mas que lá na frente você vai entender. Nessa angústia, nessa adversidade, você fez a atitude certa, você clamou o Senhor e Ele fez cessar a tormenta, as ondas se acalmaram. Meu amado irmão, você não veio aqui nessa noite à toa, você não está em casa ouvindo essa palavra à toa. Se na angústia você clamar o Senhor, Ele vai livrar de todas as tribulações, quer seja um vento forte, quer seja uma onda elevada, um vento tempestuoso, se você clamar, Ele vai cessar a tormenta. Deus está cessando, clame, 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 Deus vai cessar a tormenta, as ondas se acalmaram e você vai se alegrar com a calmaria. Sabe o que Deus fala aqui? Deus vai te levar ao porto desejado, Deus vai te levar ao porto seguro. A trajetória não vai ficar na metade, essa viagem, esse percurso não vai ficar na metade. Vem a tempestade, vem o vento, colocado muitas vezes ali por Deus, ou muitas vezes o diabo tentando fazer você parar, mas não vai ficar no meio do caminho. Deus vai levar até o porto desejado e você vai se alegrar com a calmaria. Aquilo que era tempestade agora vai ter calma, vai ter paz, vai ter paz, tudo porque você clamou ao Senhor no momento da tribulação, no momento da angústia. Então o meu desejo nessa noite é que nós possamos guardar essa palavra. É uma palavra que ele diz, né, dando graças ao Senhor, versículo 1 e 2, né, porque Ele é bom, bondade de Deus, misericórdia de Deus, a misericórdia dele dura para sempre, e os remidos do Senhor têm algo para dizer. E eu tenho certeza que você também vai dizer, você dará o seu testemunho. Não apenas se repete o versículo, né, na angústia clamaram ao Senhor, mas também se repete muito o versículo que dar graças ao Senhor, versículo 15, por exemplo, versículo 8, deem graças ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas. Então dê graça, seja grato a Deus, testemunhe, porque no momento de angústia que nós vemos no primeiro ponto, aqueles que estavam
errantes pelo deserto, não achavam cidade, não achavam lugar para repouso. Agora eles têm um caminho direito. Deus livrou das tribulações, tem a cidade onde pode morar, né? Segundo ponto, aqueles que estavam em trevas, aqueles que estavam à sombra da morte, clamaram ao Senhor, e Deus tirou das trevas, e Deus tirou as sombras da morte, quebrou as correntes que prendiam, Deus derrubou as portas de bronze, despedaçou as trancas de ferro. Em nome de Jesus eu creio que tem porta de bronze caindo, tem algema sendo despedaçada, as trancas de ferro, as correntes que estão prendendo, seu filho, seu familiar, estão prendendo algum, meu amado irmão, está sendo despedaçado pela autoridade que há no nome de Jesus, pela palavra de Deus. Deus livrou, é clamar na angústia. Os insensatos, caminho de transgressão, na porta da morte, Jesus resgatou, aleluia, Jesus resgatou na porta da morte, ou seja, ou por uma enfermidade, ou espiritual, Deus resgatou, Deus sarou, e tudo que era mortal foi tirado, foi livrado. E a última, vento tempestuoso, ondas elevadas, adversidade, tempestades, mas na angústia clamou também ao Senhor, e Deus vai levar você aonde Ele quer que você chegue. Coloque-se de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Você vai se alegrar com a calmaria, a tormenta vai cessar, Deus vai te levar ao porto desejado. Essa onda, esse vento contrário não vai te parar. A palavra de Deus foi pregada. Se você estiver passando um momento de tribulação, de angústia, seja qual for a história, vemos aqui 4 tipos. Pessoas que chegaram à porta da morte, pessoas que estavam em meio a vento forte, a ondas elevadas, mas clamaram ao Senhor. Clamaram na angústia ao Senhor. E são tantos versículos, meu amado irmão, em Salmos, enfim. Clamar na angústia que o Senhor livra, o Senhor escuta a oração. Eu quero orar nesse momento, e você vai orar, clamar a Deus. O que tem tentado te angustiar, o que tem tentado colocar algemas, que tem impedido essa porta de bronze de cair. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, porque Tu és santo, Tu és poderoso, como lemos na Tua palavra hoje, Tua bondade, Suas misericórdias, Senhor. Graças à Tua bondade, às Tuas misericórdias, temos uma nova chance, uma nova vida, ó Deus, e sabemos que o Senhor pode mudar qualquer história. O Senhor pode mudar, ó Deus, toda e qualquer situação. Basta apenas orarmos, clamarmos, e assim queremos, ó Deus, clamar. Se alguém aqui, ó Deus, intercedendo, ou esteja passando um momento de angústia, talvez enfermidade, talvez uma perda, não sei, meu Deus, o Senhor vem ouvir a oração. Ouve a oração, meu Pai. Como lemos na Tua palavra, o Senhor ouve a oração, o clamor. Seus olhos, Senhor, não estão fechados, seus ouvidos não estão tapados, sua mão não está encolhida, Senhor, para ouvir a nossa oração. Ouve, Pai. Quantas pessoas, Senhor, aflitas, em tribulações, talvez, Senhor, em trevas, talvez, Senhor, à porta da morte, talvez o barco quase vindo a naufragar por causa das grandes ondas, do vento contrário. Possamos, a Deus, romper em fé, clamar. Cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos está dando a chance de crescer um pouco mais. Vai agindo, Senhor, em cada causa, em cada pedido, em cada
necessidade, aqueles que estão em angústia, aqueles que estão, ó Deus, em tribulação, possamos, ó Deus, viver a Tua palavra e guardar. Na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me livrou de todas as tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. E assim, ó Deus, podemos nos aquietar e saber que Tu és Deus. Assim oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a adoração.